Então, pessoal, dando continuidade às nossas aulas, nós temos que, inicialmente, fazer uma pequena revisão para poder, então, dar sequência, de onde nós paramos. Só para lembrar, nós passamos, pela parte histórica do direito empresarial, nós fizemos, uma análise a respeito da função social da empresa, falamos sobre a evolução do comércio, e a necessidade da regulamentação dessas atividades, dessas interações, das relações jurídicas que foram travadas em razão dos atos negociais. Nós vimos que o direito empresarial ele é dividido em 4 fases, A primeira fase é uma fase corporativa, notadamente as corporações de ofício, elas representam esse marco onde os integrantes desta classe, eles criavam normas, estabeleciam regras a respeito do comércio, Então era uma atividade eminentemente corporativa, onde os integrantes acabavam regulamentando a sua própria atividade, é um direito corporativo, Isso ocorreu na Idade Média e o Estado não participava de forma direta, destas relações. A segunda fase é uma fase marcada pelo mercantilismo, na Idade Moderna, século XVI a século XVIII, em razão da expansão marítima e colonial, a necessidade de buscar novos mercados, novos produtos, insumos. Então, diante desta necessidade, o comércio ele encontrou um caminho não só por terra, mas também por mar, o que fez surgir a necessidade de um direito marítimo, um direito marítimo voltado para a atividade essencialmente comercial. Tá? Nessa ocasião, é importante estabelecer também uma participação do Estado nessa ocasião. Então, o Estado ele participava destas navegações através das companhias, a mais expressiva foi a Companhia das Índias, tá? Associado a quem tinha capital, que eram os burgueses. Na terceira fase, também conhecido como atos do comércio, fase dos atos do comércio, o direito comercial, já no século XIX, nós temos como marco o Código Napoleônico, E aí o Código Napoleônico de 1808 trouxe aí uma grande evolução para o direito, ao ponto de separar o que é direito civil do direito comercial, direito civil ou direito comum do direito comercial, estabelecendo, logicamente, um conceito extremamente objetivo de que era ato do comércio ou ato de mercância, que, de certa forma, representou uma evolução diante de um sistema anterior, porém, analisando hoje na atualidade, nós podemos concluir que era um sistema ainda rígido, onde apenas os atos de mercância indicados na lei ou no regulamento que determinariam quem seriam os destinatários desta lei. Tá? O Código Napoleônico de 1808 inspirou o nosso Código Comercial de 1850, É importante registrar isso. E lá no artigo 19, no Regimento 737, nós tínhamos o que era ato de mercância, E por último, a quarta fase, nós temos a teoria da empresa, E aí o grande marco foi o Código Civil Italiano de 1942, em que o conceito de empresa ele é mais subjetivo, admitindo aí uma quantidade, surpreendente de atividades econômicas em razão da descrição desses elementos que compõem a empresa, identificando quem exerce a empresa e identificando o que é a empresa. Nós podemos extrair isso lá do Código Civil Italiano de 1942, no seu artigo 2082 do Código Civil italiano, que diz o seguinte: empresário é quem exercita profissionalmente a atividade econômica organizada com o fim da produção e da troca de bens ou serviços. Tá? O Código Civil Italiano,
acabou inspirando também o Código Civil de 2002, né, no seu artigo 966, que traz um conceito similar, né, àquele do 2082 do Código Civil italiano de 1942. Veja só, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. Vocês conseguem perceber que quem é o empresário, a sociedade empresária, e o restante, os elementos vão determinar, né, o que é empresa, né, atividade econômica exercida de forma profissional, habitual, né, organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, né? E aí, meus amigos, o conceito econômico de empresa, né? O conceito econômico de empresa, ele leva em conta os fatores de produção, capital, trabalho e natureza, né? Então, nós temos também como conceituar a empresa sobre outros aspectos, né? Nós falamos sobre isso. E segundo a teoria dos perfis de Alberto Aschini, né, ele divide em aspectos, né, ou perfis, né, perfil subjetivo, funcional, objetivo, corporativo. Né? Subjetivo diz respeito a quem? Quem exerce atividade? Quem é essa pessoa? Pessoa física, pessoa jurídica, né? Sociedade empresária, empresário. Né? Funcional é o escopo, é o objeto dessa sociedade. Ela vai industrializar, ela vai praticar o comércio, a venda de produtos, a prestação de... O que ela vai fazer? Qual é a atividade econômica? E o objetivo, o elemento objetivo, ou perfil objetivo, diz respeito ao patrimônio, aos bens que compõem esse acervo, o estabelecimento, né? O conjunto de bens destinados para um fim. Então, eles estão afetados, né? Estão afetados pela atividade específica que constitui o objeto da sociedade empresária. E o elemento corporativo diz respeito à conjunção, né? Os elementos, os fatores que são muito bem materializados, né? No agir das pessoas que vão participar desse empreendimento, que são os trabalhadores, né? E o empresário ou empresária que tem um fim comum, né? Essa quarta, ou melhor, este quarto perfil, né? Que é o perfil corporativo, ele é criticado volta e meia pela doutrina em razão da forte influência do fascismo, né? Muito bem. E aí, meus amigos, nós não podemos esquecer do conceito do Fábio Coelho a respeito de empresa, que é exatamente a extração do 966. Veja, não fugiu do 966, né? Mas é importante a gente lembrar também, né? O Marlon Tomasetti traz um aspecto novo aí no nosso conceito de empresa, que é o direcionamento dessa atividade econômica para o mercado, né? Até porque a atividade econômica profissional continuada, ela só ocorre se existir alguém que queira, né, que deseja aquele produto, né? Então, podemos concluir que a empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços para o mercado. Veja, que pitada, né, de sobriedade do seu Marlon Tomasetti, do ilustre Marlon Tomasetti, ao reconhecer o direcionamento para o mercado dessa atividade. Né? E aí nós temos também os elementos, né? Atividade, economicidade, organização e finalidade. Tá? Também ele consegue identificar a empresa com esses elementos. É importante a gente lembrar, né? Como ocorre a percepção por esse ilustre autor. E aí, meus amigos, nós vamos falar no próximo tópico, né? Sobre empresa. O que é empresa? Né? O que é a empresa? A empresa é um fato jurídico, porque esses acontecimentos, essas circunstâncias materiais repercutem na esfera jurídica, né? Repercutem na esfera jurídica, portanto, é um fato jurídico. Tá? O empresário é quem? A pessoa da sociedade empresária, né? O empresário. Então, é o titular da empresa, é o titular, né? Desse conjunto de bens, com essa sinergia, né, em razão da complementação dos elementos, com o objetivo de obter, né, um lucro, né, um lucro voltado para o mercado, lembrando a lição de Tomasetti.
E aí nós temos a economicidade, a organização, profissionalidade, assunção de risco e direcionamento ao mercado, segundo Marlon Tomasetti. Tá? Economicidade, porque a atividade ela busca justamente desenvolver, né, gerar, riquezas. Existe uma organização, que é um conjunto de habilidades, expertises, que elas são construídas, adquiridas, né, por conta dessa habitualidade, tentativa e acerto, tentativa, erro e acerto, né, profissionalidade, em razão da habitualidade, não é algo esporádico, não é um mero deleite, assunção de risco, uma vez que a repercussão daquela atividade, né, vai gerar, sim, um risco, né, em razão de eventual dano, inadimplência, etc. Né? E o direcionamento ao mercado, porque a atividade econômica, né, desenvolvida pela empresa, de quem é o dono é o empresário, ou sociedade empresária, não é uma atividade apenas para o mero deleite, né, do seu titular. Não é uma atividade apenas para satisfações pessoais, né, e sim, ela tem por objetivo atender necessidades alheias, né, que vai gerar sim um resultado econômico positivo para quem desenvolver essa atividade.